Cumpre a profecia, e o seu reino então será liberdade e alegria, e as nações enfim recebem salvação a cada dia. Das alturas orvalhem os céus, e das nuvens que chova a justiça. Que a terra se abra ao amor, que germine o Deus Salvador. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus nosso Pai, o amor do seu Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos nessa segunda-feira, dia de graça para nós, já nos aproximando do Natal, amanhã encerrando, oficialmente a novena, os 9 dias que nos preparam para essa noite santa que celebramos a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, no dia 24 e também no dia, com a alegria de podermos encontrar a palavra e tudo aquilo que Deus de fato quer nos revelar, já que Ele se faz um entre nós. Emmanuel, Deus conosco, é aquela promessa do Shekinah antigo, ou seja, Deus fez a sua tenda entre nós. É toda essa alegria que nos move a viver, a nos encontrar, a fazermos festa, porque o Senhor está no nosso meio. E todos, é claro, com o compromisso de adorá-lo, adorar o Senhor em espírito e em verdade. E aqui a gente agradece. Olha lá, de Sabino. Sabino é que estado? É São Paulo mesmo? São Paulo. Então tá a Terezinha e a família vieram conhecer o Padre Márcio, rezar aqui. Obrigado, alegria poder recebê-los. Também de São Paulo, a Juversina. Cadê? Muito bem-vinda, amada. Deus abençoe. Tem mais alguém de longe? Tem? Zé Bonifácio, está aí. E tem o meu afilhado, esse de branco no último banco, que eu prometi não constrangê-lo, mas é de Maringá, está aí, a sua namorada também, de Maringá e perto de Maringá, não lembro o nome da cidade agora, está lá o Guilherme, está o Raniel também, que é de Olímpia, está de azul ali do lado. Então, muito bem-vindos, uma alegria poder recebê-lo cada vez mais. Simone é de Rio Preto aqui, mas também sinta-se acolhida. A gente quer rezar na saúde de tantas pessoas que pedem a nossa oração também, de modo especial rezando pelo João Pedro Oliveira, também rezar na saudade de um mês do seu Alcides Pucci, também da Laíde de Santos Pucci e do Ailton Pucci. Lembrando, é claro, todos os fiéis falecidos, que a gente sempre guarda no nosso coração e com saudade, especialmente nesse momento, que no Natal a gente celebra essas partidas tão importantes na nossa vida nesses dias. Em falar em Natal, eu lembro que aqui no Santuário da Vida nós teremos as celebrações normais, Então, na quarta-feira às 19 horas, eu não vou estar aqui, vou estar lá na paróquia Senhor Bom Jesus no mesmo horário, às 19 horas, celebrando a missa do galo, e no dia 25 a missa do dia. Também no ano novo vai ser assim, dia 31 às 19 horas e no dia 1º também às 19 horas. Reconhecendo, Fabrício, que nós estamos vivendo um tempo de graça, um tempo importante de olhar o nosso coração. Eu gosto sempre de, depois do dia 17, refletir a grandeza que a pequenez e a fragilidade da encarnação nos demonstra. A gente vive uma religião, por vezes, que a gente quer ver grandes coisas. E aí Jesus vem no Natal, não em um palácio. Olha, Jerusalém tinha um grande palácio, tinha grandes palácios, não é? Cesareia Marítima, havia um palácio grandioso de Herodes, aquele que perseguiu as crianças. Até o palácio de Antônia, que é onde os governadores romanos ficavam em Jerusalém, era majestoso. Aliás, sem falar no templo.
era no alto do monte, aquilo brilhava. Mas Deus escolheu a periferia daquele lugar, uma vila onde se assava muito pão, por isso chama Betlém, casa do pão. E lá ele nasceu para ser o pão da vida a cada um de nós. Então eu creio que a gente podia fechar um instantinho os nossos olhos, mesmo você que está em casa, e trazer presente esse desejo profundo de reconhecer a presença de Deus nas coisas pequenas. Hoje nós vamos ouvir Maria dizendo: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou a pequenez da sua serva. Às vezes a gente quer mostrar para Deus o que a gente faz de bom. Até às vezes na confissão chega alguma pessoa e diz assim: padre, eu fiz isso de bom, aquilo de bom, e esquece de mostrar a sua pequenez. Eu tenho um recado para você. Deus ama a sua pequenez, a simplicidade. O Natal que você celebrou hoje no encontro com os amigos, que você vai celebrar numa confraternização daqui a pouco. O Natal repartido num guaraná que é aberto em cima da mesa, de um café que é feito para uma visita, porque Natal é encontro. Natal é perceber que Deus se manifesta no simples, no pequeno. Cantando então, imploremos o perdão do Senhor. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que continuamente nos visitais, com a graça do vosso Espírito, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, vendo o ser humano entregue à morte, quisesse salvá-lo pela vida do vosso Filho unigênito. Fazei que, ao proclamarmos humildemente o mistério da encarnação, mereçamos entrar em comunhão com o Redentor. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.
Leitura da profecia do livro de Samuel. Naqueles dias, Ana, que o desmamou, levou consigo Samuel à casa do Senhor em Silo, e mais um novilho de 3 anos, 3 arrobas de farinha e um odre de vinho. O menino, porém, era ainda uma criança. Depois de sacrificarem o novilho, apresentaram o menino a Eli. E Ana disse-lhe: ouve, meu senhor, por tua vida, eu sou a mulher que esteve aqui, orando ao Senhor na tua presença. Eis o menino, por quem eu pedi, e o Senhor ouviu a minha súplica. Portanto, eu também o ofereço ao Senhor, a fim de que só a Ele sirva em todos os dias da sua vida. E adoraram o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu coração exultou no meu Senhor Salvador. Meu coração exultou no meu Senhor Salvador. Exulta no Senhor meu coração, e se eleva minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. Meu coração exultou no meu Senhor Salvador. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. Meu coração exultou no meu Senhor Salvador. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. Meu coração exultou no meu Senhor Salvador. O Senhor ergue do pó o homem fraco, e do lixo ele retira o indigente, para fazê-los assentar-se com os nobres, num lugar de muita honra e distinção. Meu coração exultou no meu Senhor Salvador. Aleluia, 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 aleluia. Ó Rei
Senhor das nações e pedra angular da igreja, vinde salvar a mulher e o homem que um dia formastes do barro. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou dos tronos poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos na antevéspera da vigília do Natal e o dia de hoje fala de fato de 2 comemorações. A primeira de Ana, que comemora o nascimento de Samuel, que dispensa a apresentação para cada um de nós, grande sacerdote, não é? Homem de fato muito importante na história da palavra de Deus e que ela nos revela, especialmente na primeira aliança, e aquele que é o motivo dessa festa, a alegria dessa festa, o oferecimento dessa festa. É muito importante a gente traduzir esse dia de hoje, porque a gente tem aqui algumas denominações que se dizem cristãs, mas que comemoram distante de nós, por exemplo, não celebram um aniversário, porque existem na Bíblia alguns momentos em que se fala, olha, não tem que se comemorar o aniversário. Existem alguns países, por exemplo, em que, como a Espanha, que você celebra o teu santo onomástico. Então, você vai escolher um nome para o seu filho, você escolhe um santo, não é? No meu caso, por exemplo, Tadeu, e eu comemoraria o dia de festa, o dia do aniversário, no dia de São Judas Tadeu, porque o meu nome é santo. Eu recebi ele por ocasião do meu batismo. Então, existe um envolvimento todo cultural na celebração do Natal do Senhor, e que precede, por exemplo, a festa feita por Ana, pelo nascimento de Samuel, que de fato, como a gente conhece, ao receber aquela vocação no templo, Samuel, 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 de fato assume ser um sacerdote, um líder, de fato um profeta ao seu tempo, e também escrever em suas mãos, não é, 2 de livros históricos muito importantes para Israel, ou seja, para a primeira aliança e também para cada um de nós. Mas nós estamos diante de outro evento, repito, que a gente celebra a antevéspera, o Natal, e nós olhamos para Maria. Nós olhamos para o Natal, como ele foi celebrado no seu primeiro momento. Nós olhamos para o Natal que ganhou outros vieses, em alguns outros momentos da história. Nós não olhamos para o Natal que ganhou esse viés no dia de hoje, muito mais comercial, muito mais de Santa Claus, ou do Papai Noel, ou do Pai
Natal, como se chama em Portugal, do que evidentemente do Filho de Deus que se encarnou e veio morar entre nós. Primeiro que o povo da primeira aliança, os judeus, eles sabiam dessa presença de Deus. Em inúmeros momentos eles reconheciam isso. Mas havia um sonho dessa manifestação, porque eles viviam em inúmeros momentos de opressão. Opressão essa baseada no seu pecado. Havia uma consciência muito clara daquele pequeno povo, um povo que não era astuto em armas, por exemplo, não tinha condições de manipular grandes espadas, era bem rudimentar, simples, na sua maioria agricultores e também pastores, olivinocultores, faziam essa simplicidade. Não era um povo de luta, mas era um povo que Deus escolheu para de alguma maneira nele se revelarem, nele manifestar a grandeza. E esse povo vai construindo o Natal. Não o Natal como nós concebemos apenas, mas a vinda de um prometido que iria libertar das condições das trevas, a opressão romana daquele tempo e todas as opressões, inclusive da religião que existia em relação ao templo, a quem podia entrar no templo, quem era o verdadeiro adorador, quem não era o verdadeiro adorador. Eu creio que se a gente for colocar um microscópio na nossa sociedade, na nossa religião, a gente vai encontrar, de fato, sempre as mesmas coisas. E, sobretudo, uma enganação que a gente tem do ponto de vista religioso, que Jesus veio para fazer tudo e a gente ficar de braços cruzados nessa transformação necessária, tanto das nossas vidas, quanto da sociedade, quanto de todas as realidades. Talvez quando a gente fale isso, soe algum tipo de revolução social, mas existe uma revolução de fato social que nasce do coração. É a conversão. E quando a gente começa a ser luz para as pessoas, a gente de fato consegue transformar a vida dessas pessoas. Porque o que era trevas passa a ser iluminado. Os tropicos que poderiam haver não existem mais, porque está iluminado. Então existe sim uma transformação para mim, já que a palavra de Deus ela não nasce para ser escondida debaixo de uma mesa, mas nasce para ser colocada num lugar alto, num candelabro, para iluminar a todos que de fato estão próximos. A palavra de Deus ela é transformadora nesse sentido. E é por isso que no tempo da graça do Senhor, ali muito próximo dos 2025 anos, do qual nós assim celebramos, o Senhor encontrou uma jovem no qual se namorou desde a sua concepção, livrando-a do pecado, mas fazendo com que ela participasse efetivamente. E vai dizer a teologia que Maria participa na renúncia que ela dá ao seu casamento, ao seu matrimônio, e no eis-me aqui que ela dá para o Senhor, ela associa essa vida a todo o sacrifício de Cristo. E Maria é livre para dizer não, mas diz sim. Mas ela diz sim, não em situações boas, porque nós imaginamos que Deus, muitas vezes a gente pensa isso, hein? A gente imagina que a gente vai chegar no banco, fez aquele financiamento, não é? Tem 30 boletos de pagamento parcelado, que a gente vai chegar no banco, Fabrício, e vai estar zerado. É esse milagre que a gente pede. A gente pensa assim, que Deus vai vir assim na porta da gente, vai assim, está aqui a chave da casa nova que você tanto sonhou. E a vida não é assim. Nem da encarnação foi. E por isso, desde ontem, aliás, desde quinta, o evangelho que a gente viveu ontem, a gente viveu na quinta-feira também, a palavra de Deus vem dizer assim, as coisas que se aplicam para que a grandeza de Deus se manifeste, são as coisas do ordinário da vida. Amados, a única coisa que tem de extraordinária, de fato, na encarnação, é a própria encarnação.
Mas tudo o que acontece na sequência é ordinário da vida. Uma mulher grávida, uma decisão, contar para o noivo, que já era considerado marido, mesmo que não tivesse sido a festa ainda para eles estarem morando juntos, mas já era considerado marido, era prometido, era esposa, ainda assim, em algumas culturas do Oriente era assim, mas os desafios foram os desafios de então. Há um homem justo, José, que recebe tudo aquilo, por isso que a gente não pode cansar de lembrar que o extraordinário acontece, como na missa. Na missa pode haver conversão, na missa é a transformação, mas o que acontece de extraordinário na missa é que a substância pão deixa de ser pão, que a substância vinho deixa de ser vinho, e ambos se transformam no corpo e sangue de Cristo. É isso que existe de milagre. Mas agora continuar esse milagre, levar esse Cristo, essa mensagem, fazer que isso seja luz para outras pessoas lá fora, é a minha parte. Assim como foram colocadas nas mãos de José, de Maria, as suas responsabilidades, para que Maria, ao chegar, depois de uma caravana de mais de 180 quilômetros, à cidade de Encarém, onde morava Isabel, arriscando, não é? Estando grávida, e depois tendo que contar isso para José, já certamente com uma barriguinha aparecendo, chegar diante da sua prima e se colocar a servir, e acolher da sua prima aquilo que a gente reza, bendita é entre as mulheres, e ainda a gente ouve falar que isso não é bíblico, e bendito é o fruto do teu ventre. E Maria responder isso que ela responde: o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, não porque eu mereço, mas porque Ele olhou para a pequenez de uma serva, olhou para quem aceitaria Deus no ordinário da vida, e não nas grandes coisas, olhou para quem se converteu, vamos dizer assim, sem precisar de um grande milagre, mas entregou-se confiantemente, foi fiel àquilo que diante do anjo aceitou. Então existe, se vocês entendem comigo, uma pedagogia no Natal, porque no Natal a gente celebra o Natal, a primeira vinda de Cristo, em função da preparação para a segunda vinda. Existe no Natal uma dinâmica que se repete a cada ano e muito importante para nós, que é reconhecermos Deus no ordinário da vida. Vai dizer Santa Teresinha em outras palavras, por isso que ela é do menino Jesus, na pequena via. E a pequena via é amar o que se faz, não é se conformar, do ponto de vista da gente achar que é conformismo com a própria vida. Eu não posso me conformar com o meu pecado, se eu tenho condições de crescer no meu trabalho, eu não posso me conformar. Não é isso. Se alguém já um dia entendeu isso, não conheceu o Deus que leva as pessoas para o céu, conheceu o Deus que as condena, não o Deus que morre por elas, mas o Deus que as diminui, e esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que se diminui para que a gente cresça, é aquele que nos ama para que a gente compreenda o que é o amor, é aquele que morre por nós para que a gente precise morrer muito menos para ganhar a vida eterna. Se Ele morre dando a sua vida totalmente, a gente é chamado sim a algumas renúncias, mas a encontrá-lo na pequenez das coisas. Essa turma está aqui no fundo porque ontem um casal, pai, avô do meu afilhado, comemorou 50 anos de matrimônio. Olha que bonito. E nós celebramos o Natal lá em Américo de Campos. Quem quero dar o meu abraço, uma cidade que eu morei 9 anos da minha vida, mas fiz o meu crisma e a minha primeira comunhão lá em Américo de Campos. Aprendi muito, muito com muitas das pessoas que estavam lá e que fazem parte da minha vida. Ontem nós celebramos o Natal.
nós celebramos o encontro. Não eram festa, aliás, não eram fotos que lembravam a festa, a simplicidade muitas vezes do primeiro momento em que aquilo foi celebrado. Eram homens e mulheres com as suas histórias, com seus cabelos brancos, com as suas enfermidades, aqueles que já se foram. Tudo isso foi celebrado ontem. E é assim que a gente faz memória do Natal. Eu fico triste porque na noite de Natal muitos perdem a memória da salvação, que é a celebração da missa. E se esquecem de celebrar naquele dia a história da família. Quem se foi, quem ali está, quem está dodói e não pode ir. É celebrar o Natal. E celebrar o Natal é compreender que se Deus quis ser humano, eu devo querer ser divino. Mas para querer ser divino eu tenho que reconhecer que eu sou humano. Então, portanto, eu faço parte de vocês como vocês fazem parte de mim. A minha história encontra a vossa história como a vossa história encontra a minha. E a gente cresce junto. Há pouco eu visitava a Marinês, quem eu amo de paixão, junto com o Eufli. Estava lá na casa da Marinês, que é uma pessoa riquíssima, num testemunho de matrimônio maravilhoso. A riqueza justamente de todo sofrimento, toda dor. Está dodói, está se recuperando há meses, não é, de um tombo. E estavam lá 3 netos, 2 filhos, esse padre, o Raniel, e nós estávamos celebrando o Natal. Por quê? Nós estávamos contemplando o mistério da nossa história. O padre deu um testemunho, a Marinês e o filho deram outros testemunhos, inclusive aqui da participação efetiva e da importância da Rede Vida. Os seus netos estavam lá ouvindo. Como os pastores estavam contemplando aquela simplicidade, não havia nada, ali um copo de água ela colocou para nós, umas bolachinhas gostosas, nada mais que isso, mas é Natal. E eu falava da importância desse casal na minha vida vocacional, que desde o primeiro ano de seminário, sempre apoiaram o seminário, tantos e tantos padres que contaram com a ajuda deles, com o carinho, com a verdade, com a vida. Isso é Natal, foi Natal para nós. Entenda que eu não preciso de 3 metros de uma árvore de Natal, nem preciso de um peru assado, nem do melhor vinho ou melhor cerveja. Não. Do que eu preciso? De história, de gente. Porque Deus quis ser humano. E se Ele quis ser humano, é porque o Criador da eternidade, Fabrício, quis ter história. E sabe onde que Ele quis ter história? Bem perto de nós. Bem mais perto do que nós imaginamos ou podemos sentir. Então o Natal não é a celebração de um aniversário, mas é da encarnação, da história de um Deus que amou tanto, que quis ser igual à criatura. Imaginem isso, se nós fôssemos uma pintura, é como que o pintor quisesse ser impresso na parede. Parece ridículo, mas é isso. E o que nos chama o Natal é isso. Deus quis ter história. E sabe que história? Não é uma história de um rei, não é a história de quem ganhou na telecena, não é história. Não, Ele quis ter uma história simples. Quis nascer num lugar simples, para nivelar por baixo, para dizer, olha assim, ó, não tem história de vida que não entre na minha história. Por isso, amados, que cada um de vocês, que hoje reparte comigo essa exortação, possa viver nesse Natal a sua história com Deus, a história de Deus na sua história. A isso nós chamamos família. E mesmo que você não tenha mais família, eu sei que a história de Deus, fazendo parte da nossa história, faz com que a gente saiba sempre o que é mais bonito no Natal. Shekinah, Ele fez sua tenda entre nós. É Emanuel, é Deus que está conosco. Feliz Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
noite e dia, longas madrugadas, e a semente espera. E o milagre, antigo e sempre novo, fecunda toda a terra. Do grão morto e pisado, a vida nascerá. Na mesa eis o pão. Abençoa, ó Senhor, nossa oferta, dá-nos tua paz e a unidade no teu corpo, que se consuma também por nós. Abençoa, ó Senhor, nossa oferta, dá-nos tua paz e a unidade no teu sangue, que se consuma também por nós. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, confiastes em vossa bondade, acorremos com nossos dons ao santo altar, para que, ao celebrarmos vossos mistérios, sejamos purificados por vossa graça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nós os louvamos, bendizemos e glorificamos pelo mistério da Virgem Maria, Mãe de Deus. Do antigo adversário nos veio a ruína, mas do seio virginal da filha de Sião germinou aquele que nos alimenta com o pão do céu, e brotam para todo o gênero humano a salvação e a paz. Em Maria é nos dado de novo a graça que por Eva tínhamos perdido. Em Maria, mãe de todos os seres humanos, a maternidade livre do pecado e da morte se abre para uma nova vida. Se grande era a nossa culpa, bem maior se apresenta a vossa misericórdia em Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, enquanto esperamos a sua chegada, unidos aos anjos e aos santos, cheios de esperança e de alegria, nós os louvamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei,
isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Antônio Vilar, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, deixando-nos saudades, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, São José, seu castíssimo e amado esposo, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. A minha alma engrandece o Senhor, porque o poderoso fez em mim maravilhas. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. És Jesus, Filho de Deus amado, que revelas o Pai com carinho. És a luz, o caminho, a verdade, que orienta o sentido da vida. Adorar e abraçar muito além deste altar. Queremos contigo um pouco ficar, comer do teu corpo, beber do teu sangue, é também tua cruz abraçar. O amor não conhece o caminho que não seja entrega. É ouro provado no fogo, é luz que brilha nas trevas. Adorar e abraçar muito além deste altar. Queremos contigo um pouco ficar, comer do teu corpo, beber do teu sangue, é também tua cruz abraçar. O amor muito mais que palavras, é luz que ilumina o caminho, é silêncio à procura da alma, é alma em busca de essência. Oremos. Senhor, que a comunhão no vosso sacramento nos dê forças para caminharmos com boas obras ao encontro do Salvador que se aproxima e para merecermos o prêmio da felicidade eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Que corramos ao encontro das obras que se aproximam, que a nossa intimidade com Deus se celebre na cruz que nós assumimos por Ele, para que sejamos irmãos e possamos comemorar em família, com as nossas histórias, com a nossa simplicidade, com a nossa pequenez, a grandeza de um Deus que quis fazer morada entre nós. Olha como nós, de fato, mesmo sem merecer, recebemos no Natal o maior dos presentes. Deus é Emmanuel, é conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela cuidadosa proteção da Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, o meu abraço sincero a todos aqueles e aquelas que nos acompanham e que vão vivenciar o Natal como esse tempo de graça, de encontro e de celebração.
Um Feliz Natal. Vão em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Ao longe um galo vai cantar seu canto, o sol no céu vai estender seu manto. Na madrugada eu estarei desperto, e já vem perto o dia do Senhor.